Iniciando. Iniciou. Entendi. Porque eu tava fazendo assim, ó. Entendi, eu tava fazendo agora é só o São 3 pensamentos, né? Só não prolongar tanto na música. É por aí, porque essas músicas são grandes. Essa música usada e essa outra. Tu vai cantar aquela frase das sombras da parte, vai? Eu nem saí pra isso. Eu não sou, E na hora que ela falar assim, ó. Já estamos ao vivo, nós gente. estamos aqui. Fala mesmo. É verdade. Gente, quem estiver assistindo, só dá um comentário aí se tá funcionando o som, tudo bonitinho. Ah, é. Alguém entra aí na live pra ver se tá. É no Facebook, né, mãe? É no Face? Oficina de Cristo. Quem que é essa trem aqui que eu tô clicando? Pai, Deus abençoe a todos assistindo. Ai, meu Deus. Desculpa. Oi. Só dá um comentário aí se tá funcionando o som, tá bonitinho. Eu faço pra compartilhar. Vou dar pra minha mão. Espera só um pouquinho. Som e imagem ok. Tá bom o som. Vamos acenar aqui. Esperar só mais um pouquinho. Vou chamar a Letícia agora pra contar umas piadas enquanto não começa. Hein, Lê? Ai, que bonito isso aqui, gente. Aonde que vocês arrumaram isso aqui? Foi recebido de hoje. O áudio tá muito bom. Tenta tocar e cantar aí só pra ver se tá. Se o louvor vai ficar bom. Tudo vai transformar, pois leva a vida no próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Acabou? Tá? Não sei quem tá comendo. Isso aqui, ó. Até eu falsete pegou. Quem quer essa Bíblia aqui? É minha. Vou usar. Notícia em inglês aqui. Pareceu. Nossa, aquele dia foi muito bom, do Rafa descendo, porque ela falou inglês, aí eu falei assim, eu tô em inglês, eu lembrei de várias partes, e às vezes não faço pra inglês. Pra quem tá estudando inglês.
gente, tudo bem? Paz do Senhor, como vocês estão? É muito bom estar aqui com vocês de novo. Hoje a gente vai ter a presença de uma equipe bem legal, né? É a ETED, a Escola de Treinamento e Discipulado. A gente está com 5 alunos. É uma escola de 5 meses. É aquela escola que eu fiz no início de 2018, eu acho. Então, durante esses 3 primeiros meses, eles estão morando aqui com a gente integralmente e eles estão tendo aulas, oficinas, estratégias, têm buscado o coração do Senhor, estão conhecendo mais Ele. E os 2 meses seguintes, eles vão sair para o prático, se for da vontade de Deus, né? A gente está orando ainda sobre isso, sobre se nós vamos ficar, enfim. A gente está tentando ouvir ao Senhor a respeito disso por conta de toda a situação que está acontecendo no Brasil, né? Mas, pelo menos esses 3 primeiros meses eles vão estar aqui, né? Eles já estão no 2º mês, no final de maio, no final desse mês, eles vão estar terminando esse período teórico. E aí Deus vai direcionar se a gente vai para algum lugar ou não, né? Eu vou apresentar eles para vocês. Essa é a Nara, de máscara. Pode falar o seu nome e de onde você é? Eu me chamo Naira, sou de Matarroma, tenho 19 anos. Matarroma é o interior aqui do Maranhão também. Essa é a Rebeca. Ela não é aluna, ela é obreira. Oi, gente. Ela é a nossa Ana Paula Valadão aqui da base. Pode vir. Um de cada vez para não tumultuar. Oi, gente, meu nome é Induína, eu sou de Manaus. Oi, gente, eu sou a Amanda Juliana, eu sou aqui do Maranhão, de Santa Inês, mas moro em São Luís há 6 anos. Oi, pessoal, meu nome é Anderson, tenho 19 anos e sou da cidade de Santa Inês. Oi, gente, meu nome é Matheus, aqui no Maranhão, moro em São Luís. Cara, eu quero ver se eles passaram por aqui. Então, gente, eles que vão estar mais conduzindo a live de hoje, né? E estou tentando passar para o outro lado. Olhem para não chover, porque aqui a gente está na varanda, então se chover vai molhar tudo aqui, né? E olhem pela internet também. Em nome de Jesus. Eu queria começar lendo Deuteronômio 15, verso 4, que fala assim. Verso 4. Assim não haverá pobre no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, seu Deus, lhe está dando por herança, Ele derramará abundantes bênçãos sobre vocês. A condição para que sejam abençoados ricamente é que obedeçam a todos esses mandamentos que hoje estou comunicando a vocês, pois o Senhor, seu Deus, abençoará vocês como prometeu. Vocês emprestarão dinheiro a muitas nações, mas nunca precisarão tomar emprestado. Vocês dominarão muitas nações, mas elas não terão domínio sobre Israel. A gente tem meditado um pouco nesse versículo, fala um pouco sobre economia, né? O que Deus tem trago muito no nosso coração é que Ele não está dando somente essa terra como nossa herança. Ele não quer dar somente a terra como herança, mas Ele quer também fazer essa terra prosperar de diversas formas, né? E durante todo o texto, né, todo o capítulo 15... Ele fala como a nação de Israel, né, o povo estaria sendo abençoado, né, se esses obedecerem a Deus e obedecerem tudo que Deus estava dando para eles, né, todos os direcionamentos. Então eu queria que você fincasse essa palavra no coração, que Deus ele não quer somente te dar a terra e as nações como herança, mas Ele quer fazer essas terras prosperarem. A gente meditou um pouco nessa palavra de manhã, né, Deus tem trago isso muito forte no nosso coração, principalmente sobre o Maranhão. Né, o Maranhão estava compartilhando com os meninos aqui, né, que o fato do Maranhão estar há tantos anos no ranking de pobreza, ocupando o primeiro lugar, né, isso sempre me marcou muito, né, e essa palavra eu entendi que estava sendo derramada sobre essa terra também, né, que se a gente obedecer de fato o Senhor, essa terra não vai mais ocupar o ranking de pobreza, né, e nenhum outro estado vai ocupar esse ranking de pobreza, porque essa nação vai ser abençoada pelo Senhor, né. E a minha oração é para que esse tempo seja mesmo das pessoas se voltarem para o Senhor, né? Como filhos pródigos mesmo, né?
não é somente um tempo de alcançar aqueles que nunca foram alcançados, mas um tempo de alcançar aqueles que um dia foram alcançados e por algum motivo hoje se encontram distantes do Senhor, né? Vamos orar. Eu espero que hoje, essa noite, venha ser bem abençoada. E eu queria te pedir, se você tem alguma dúvida, né? Escreva aí, se você tem alguma dúvida a respeito aqui da nossa base, da maneira como a gente tem vivido, sobre missões, escreva aí nos comentários e a gente vai estar tentando responder ao longo da live. Amém? Vamos orar? Vou pedir para a Induína iniciar orando. Amém. Pai, em nome de Jesus, nesse exato momento, Senhor, queremos te render graças, queremos te louvar e te bendizer, Deus. Queremos consagrar esses momentos, esses minutos, meu Deus, a você. Que o Senhor venha estar, meu Deus, falando aos nossos corações, falando para as pessoas que estão aí do outro lado assistindo também. Que o Teu Espírito Santo que nos convence, meu Deus, do pecado, da justiça e do juízo, venha estar consolidando as nossas vidas. Que esse momento, meu Deus, venha ser um momento especial entre você e nós. Em nome de Jesus, é o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo, pelo privilégio que é te adorar. E aí mesmo na sua casa, agradeça ao Senhor, louve e adore ao nome dele, agradeça pela presença dele que é real, porque ele habita em nós somos o teu templo, Senhor. E nós queremos realmente declarar que tu és o rio, em ti nós encontramos vida, Senhor. Existe o rio,
trazendo a palavra do Senhor. Pode vir aqui, Nara. Sim, gente, desculpa que eu tô com cãibra. Tô conseguindo levantar direito. Não tô sentindo. Amém. Amém. Você pode orar pela Naira aí na sua casa, onde você está. Amém? Senhor, muito obrigada, Senhor, pela vida da Naira. Senhor, muito obrigada, Senhor, por ter trago ela para essa ETED. Oh, Deus, usa a tua filha, Senhor, neste momento. Deus, para que ela leve a palavra, Senhor, não a palavra que está no coração dela, Deus, mas a palavra revelada, a palavra que vem do teu coração. Senhor, eu te peço por uma palavra rema, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor venha usar a tua filha, traz à memória tudo aquilo que ela estudou, tudo aquilo que o Senhor tem ministrado ao coração dela, Pai. Que nossos ouvidos, eles possam estar atentos à tua voz e possam estar atentos ao ensinamento, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Passou um pouco a câmera aqui. Paz do Senhor. Meu nome é Naira, como eu já disse, eu sou de Mata Roma. E um dia eu visitei uma igreja evangélica e a pregação estava falando sobre Jesus também, né? E me tocou. E naquele momento eu fui até a frente, entreguei minha vida para Jesus. E desde então eu vim buscando conhecer a Ele para fazê-lo conhecido. É por isso que eu estou aqui na ETED. Meu caráter está sendo mudado aqui, moldado ao conforme o de Jesus. E eu estou recebendo muita luz. E hoje nós vamos aprender mais um pouco de Deus. Vou fazê-lo conhecido mais um pouco. E eu quero que os irmãos abram a Bíblia em Hebreus 4, capítulo 12. Amém? E a palavra do Senhor diz assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais cortante do que uma espada afiada dos dois lados, que penetra a fundo a ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas, pensamentos e desejos do coração, mostrando-nos como somos na realidade. E um dia essa palavra, ela chegou até a mim, graças a Deus. Um dia essa palavra, ela me transformou e continua a me transformar, conforme eu vou conhecendo mais a palavra, conforme eu vou mais conhecendo a Deus. E eu venho falar hoje sobre a palavra de Deus, que ela continua viva. E há 3 áreas de influência que a palavra de Deus, que eu venho falar hoje, que ela continua viva nessas áreas. E eu venho falar hoje um pouco do governo, eu venho falar hoje um pouco do Deus da ciência e venho falar também do oleiro, o Deus da arte. E a gente encontra em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 16, o Senhor cuidando daquele povo. E naquele momento começa o Deus do governo, ele começa a instruir a Israel uma grande nação, a fazer Israel uma grande nação, Jerusalém. E naquele momento Moisés instruiu o povo de acordo com a palavra que recebe de Deus. E um pouco depois, o povo mais na frente, em 1 Samuel, nós vemos que o povo ele pede para Deus um rei. Eles queriam um rei. Então Deus disse para o povo escolher um rei. Ele deu o direito do povo escolher o rei. E eles escolheram a Saul. E assim começa o governo. E nós cristãos, nós temos que estar no governo. Nós temos que atuar nas áreas do governo. E os cristãos têm que ser influência assim nas áreas do governo. Pois nós conhecemos também a história de Neemias. Neemias, ele era um copeiro do rei Artaxerxes I. E ele recebe uma carta dizendo que os muros de Israel estavam destruídos. Ele recebe a mensagem de como estava Israel, como estava Jerusalém, o caos que estava lá. E ele se entristece. Então ele vai para a presença do Senhor, ele chora, vai pedir permissão para o rei Artaxerxes para ele voltar a Jerusalém para reconstruir os muros daquela nação. Então ele recebe permissão do rei, ele volta para Jerusalém e começa a busca de reerguer os muros de Jerusalém. E nós sabemos de que copeiro do rei, posteriormente, ele virou governador da província de Israel, de Jerusalém. E Neemias, ele era um homem íntegro, ele era um homem rígido em cumprir as leis do Senhor. Ele era um homem rígido a cumprir a justiça. E hoje, nos dias de hoje, como nós trazemos para o governo, nós cristãos nós temos que avaliar sim
quem está à frente, nós temos que orar pelos nossos governantes, nós temos que avaliar quem que nós vamos votar, quem nós vamos colocar na política, pois nós estamos engajados nisso também. O governo, ele é uma forma de Deus para o povo, de suprir as necessidades do povo, porque é para isso que o governo ele atua, é para suprir as nossas necessidades. E os cristãos não é errado, não, de jeito nenhum, cristão atuar na área do governo. E nós vemos o exemplo de Daniel, quando Aspenaz, o chefe oficial do palácio, o rei Nabucodonosor manda ele escolher rapazes exilados de Jerusalém, rapazes instruídos em sabedoria, rapazes instruídos da família nobre. E nesse momento vai os 4 rapazes, Daniel, Misael, Azarias e Ananias. E eles vão para dentro do palácio do rei Nabucodonosor. E nós sabemos a história de Daniel, do ocorrer da história de Daniel, que ele se destacou na sua sabedoria por causa do Deus que ele tinha. Quando o rei teve um sonho, nenhum sábio, nenhum mago pôde falar para o rei o que ele tinha sonhado, pôde decifrar esse sonho. Então o eunuco, ele foi atrás de Daniel e Daniel decifrou esse sonho para o rei. Naquele momento, Daniel se tornou governador do lado de Nabucodonosor. E Daniel ele era um homem íntegro. E nós vemos também no decorrer da história, no capítulo 3, quando o rei ele ergue uma grande estátua. E nessa estátua ele pede para todos adorarem. Mas Ananias, Misael e Azarias, eles não adoraram essa imagem, eles não se curvaram a essa imagem. Porque quando nós estamos cristãos que habitam no meio do governo, eles não podem se dobrar a leis que são contra a palavra de Deus. Então, quando nós atuamos nessa área, nós temos que ser firmes na palavra do Senhor. Nós vemos também o Deus Criador, o Deus da ciência. Deus ele tem alegria nos seus filhos que estudam, nos seus filhos que buscam sabedoria, buscam inteligência, porque Deus é o Deus da sabedoria. É o Deus que sabe de todas as coisas. Então é Ele que dá a sabedoria do cientista para ele redescobrir as coisas que já são existentes, porque foi Deus que criou todas as coisas. Mas Ele dá a sabedoria para o homem, para ele descobrir novos remédios, novas curas para a população. Então Deus se alegra nos filhos que buscam a ciência, buscam a sabedoria. Nós vemos o Deus cuidadoso, o Deus da sabedoria, o Deus da saúde, o Deus que instrui, o Deus que cuida. Em Deuteronômio, quando ele fala para o povo sair para fora do arraial para fazer suas necessidades. E ele diz para o povo, leve uma pá, vocês vão fazer as suas necessidades, vão cavar um buraco e vão tampar depois. E nisso ele está instruindo o povo na ciência, ele está instruindo o povo a se manter em saúde, isso é para a saúde do povo. Saúde sanitária. Nós vemos um Deus que ele cuida de nós dos mínimos detalhes. E isso começa desde Israel, Deuteronômio, nós vemos isso. Nós vemos também um Deus que se revela através da arte, o Deus da beleza, o oleiro. E aqui na Jocum nós temos um ministério chamado Trupe. E através da Trupe, eles têm as oficinas. Tem o Clau, que busca levar a evangelização da palavra de Deus de um modo diferente, no modo que as pessoas possam sorrir e nunca deixando de evangelizá-las. Nós vemos também a oficina dança, levando a palavra de Deus através da dança, através da música da dança. Nós vemos também a oficina... Qual o nome? A oficina de dança e o circo também, através do circo, levando a palavra do Senhor. Então essas são as estratégias que a Trupe, ela buscou do Senhor, recebeu essas estratégias para levar o Senhor conhecido através da arte. E todos nós temos uma profissão e nós devemos levar o Senhor através das nossas profissões. Nós somos influenciadores sim nas nossas profissões. Se você educação, você pode instruir as pessoas através da educação, levar o Senhor conhecido através da educação, buscar estratégias para fazer o Senhor conhecido através da área da educação, através da área do governo, através da arte de rua, através da sua profissionalidade, onde você se profissionalizou. Então, nós vemos a palavra do Senhor, que ela não é só uma palavra que busca
o evangelho da salvação, quando nós vemos o evangelho da salvação, a palavra do Senhor, ela não se volta totalmente somente a isso. Ela abrange várias áreas. Ela abrange a área do governo, ela abrange a área da saúde, da educação, da ciência. Ela abrange a área de entretenimento. Então, eu não sei qual a área que você está engajada, mas o Senhor quer te usar na área que você atua. Então, é no Senhor que nós buscamos a estratégia. Um Deus que Ele é vivo em todas essas áreas. Um Deus que é vivo na sua vida através da área que você atua. Um Deus que Ele é capaz de conhecer os nossos pensamentos e as intenções dos nossos corações. Então, se Ele colocou você no lugar que você está hoje, é porque Ele conhece o seu coração e Ele quer te usar onde quer que você esteja. E essa palavra do Senhor, que Ele colocou no meu coração para trazer hoje à noite para vocês, é uma palavra bem direta, uma palavra bem rápida, mas eu creio que você deixando seu coração aberto, você recebeu a palavra do Senhor e que você possa ser influência nas áreas que você trabalha e fazer o Senhor conhecido através do seu estilo de vida, através da sua profissão. Amém. Amém. Deus abençoe. A gente tem estudado muito sobre essas áreas que a Naira falou, né? Sobre como a gente pode revelar Cristo nas áreas que estão presentes na sociedade nos dias de hoje, né? E eu vou chamar a Letícia. A Letícia, ela é de Brasília. Ela fez ETED comigo. E ela tá aqui como obreira também. Ela vai falar um pouquinho mais. Oi, gente. Tudo bom? Boa noite. Graças e paz. Como a Maio me disse, né? Meu nome é Letícia. Espero que a cigarra não esteja atrapalhando muito, né? Porque tá muito alto aqui a voz da cigarra. Então, gente, eu sou de Brasília, né? E foi muito legal, é muito bom, edificante a palavra que a Naira compartilhou com a gente. E às vezes a gente fica pensando, né? Eu não sou missionário, então eu só vou à igreja. O que de fato eu tenho a ver, ou o que eu faço com missões, eu vou só ofertar, vou só vivenciar isso, né? Ou talvez você estava esperando uma outra palavra de missionários, né? Hoje é um culto de missões, vai ter jovens falando, o que será que eles vão compartilhar? As aventuras deles? Não sei. Mas isso foi o que Deus tocou no nosso coração, né? E trazendo um pouquinho do meu testemunho, assim, de experiências nessa área. Eu tenho 25 anos, eu sou formada em letras português, eu já dei aulas, fui 4 anos eu trabalhei numa escola, em 2 escolas especificamente, lá em Brasília. Então eu dava aulas para pré-vestibular, Enem, para pessoas que querem entrar, né, passar numa prova para entrar numa faculdade, na faculdade pública, e também dava aula na escola pública, para ensino médio. E desde então eu sou apaixonada por a área da educação e eu vejo que foi Deus que me chamou para essa área, né? Assim como eu acredito que talvez muitos dos irmãos e as pessoas têm o seu chamado, têm o seu dom e tem a sua área de influência. Deus nos chama para áreas de influência. E aí, às vezes, eu fazia isso, né? Eu tenho a minha profissão, a minha educação, mas quando eu vou à igreja eu falo só sobre teologia, oração, culto, e é isso. Não é que a gente não deva falar sobre isso, nós devemos, né? Falar sobre teologia, estudar, mas não é só isso, é todas as áreas, é o modo como nós vemos, né? E aí eu fiz a ETED com a Mayumi, quando Deus abriu os meus olhos. E que quando eu vi, eu falei, nossa, meu medo de ser missionária era de, agora eu não vou ser mais professora. E eu tinha muito medo de largar a mão, né, de ser professora. E Deus falou assim, não, você continua sendo professora e agora é uma visão de reino, né, o espiritual todo. E hoje eu não dou aula mais na escola, né, porque o meu chamado eu entendi que é a escola fora.
pessoal. A minha mãe, ela é professora também e eu vejo muito Deus na vida dela, com as crianças. Minha mãe é pedagoga, né? Eu sou de letras português. Então, o que nós temos feito? A nossa profissão também é um chamado do Senhor. E às vezes a gente separa essa coisa do secular e o sagrado, e não é isso. Então, Deus me mostrou muito isso, e por meio da Bíblia, né? E Deus traz nós para todas essas áreas, e Ele quer unir o todo. E isso é um corpo, né? Então, a gente vê muito atualmente pelo que nós estamos passando, essa pandemia, né? Do coronavírus, e que nós estamos passando. Então, a gente vê que os médicos, os enfermeiros, as pessoas da área da saúde estão sendo extremamente usados por Deus. E talvez se você é da área da saúde, você é uma influência nessa área, você é usado por Deus nisso. Então, assim, Deus pode curar um ou outro, a gente estava conversando isso hoje de manhã, né? Mas imagina, Deus abençoa uma pessoa, abençoa um grupo, eles vão e conseguem descobrir, né, a cura, uma vacina, e aí por meio dessa vacina, eles conseguem curar milhares de pessoas. Isso é Deus se manifestando, sabe? E como nós temos sido influentes na comunidade, na profissão que nós temos atuado, né? Então, Deus tem me chamado para isso. E na educação, que é a minha área, falando a respeito, eu tenho me preparado e Deus tem me incentivado muito a alfabetizar. Eu nunca trabalhei na área da alfabetização, especificamente na escola. Eu já ensinava adolescentes que sabem ler, que sabem o português. O contato maior que eu tive foi o ano passado, com alguns estrangeiros. Eu, lá na Jocum de Brasília, eu vim para o Maranhão, fiz ETED aqui, só que eu voltei para Brasília. Então eu fiquei 1 ano e meio em Brasília, antes de voltar para o Maranhão. Brasília, e eu fiquei lá. E aí me convidaram para participar de uma escola que se chamava Escola de Missões e Português. Gente, é muito legal, porque você começa a pensar como Deus ele se importa com um todo. E essa escola de português, de missões e português, tinha um intuito de que as pessoas estrangeiras que vinham para o Brasil e queriam trabalhar no Brasil, eles têm a primeira dificuldade, que é o que? A língua portuguesa. Então, eu fui a professora deles e eu trabalhei com alfabetização. Eu ensinei o português e é totalmente diferente. E eu pude abençoar a vida deles e ver eles crescerem, ganhando identidade, ganhando confiança e podendo, por meio disso, ganhar autonomia aqui no Brasil. E a gente mantém contato até hoje, é muito legal. E eles são missionários hoje aqui. E assim, aí Deus começou a me lembrar da minha TED, de quando a gente fazia o Bíblia em cada casa. Nós temos o projeto, né, que a Mayumi com certeza falou muito pra vocês, que é o Bíblia em cada casa, e a gente vai, né, nos povoados, nas menores cidades aqui do Maranhão, e a gente tem esse sonho de abiblar o Maranhão inteiro. E uma casa eu fui em várias, mas teve uma que me chamou muita atenção, que eu tava indo numa rua assim, e aí eu cheguei na senhora, entreguei a Bíblia, ela assim, eu não sei ler. E eu falei, não, mas a gente tem Bíblia em áudio. Ela falou, muito obrigada e tudo. Eu não tenho porta-CD e tudo, mas quem sabe um dia, né, tudo. E eu saí de lá chorando, porque eu falei, Senhor, e agora? Essas pessoas não sabem ler, essas pessoas, quando sabem ler, falam que sabem ler muito pouco, não sabem interpretar a Bíblia. E eu falei, e agora? Eu tô entregando a Bíblia para elas, e o que a gente pode fazer? O que eu posso fazer? Eu não tô discipulando elas. É claro que a gente convida as igrejas para ir junto com a gente, e a gente crê e acredita, né? A gente tem a fé que as igrejas que estão junto com a gente lá no Bíblia vão acompanhar essas pessoas. Mas eu fiquei mesmo assim com o coração muito apertado. Então foi quando Deus no meu coração me disse assim, Letícia, você é formada em quê? Eu te chamei para quê? Os seus dons e talentos são o quê? Não é educação? Você não é formada em português, você não é professora de português, e o que você está fazendo? E aquilo me constrangeu muito. E desde então eu tenho orado por essa área, Deus me fez voltar ao Maranhão, e eu tenho orado por isso. Ainda não tenho um projeto concreto nem nada, mas eu tenho orado
E o meu chamado é nessa área. Então eu creio muito que quando adultos a gente consegue alfabetizar, diminuir isso, eles podem ler e entender, sabe? Eles conseguem, recebem a dignidade de volta. Todos nós temos o direito de ler, todos nós temos o direito de saber ler e escrever, todos nós temos o direito da educação. E isso é reino. Deus se importa, Deus ama o conhecimento, né? A Naira falou sobre a ciência. Deus ama o conhecimento, Deus ama se revelar. E aí a gente vê muito no interior do interior, por exemplo, as pessoas não sabem ler, não sabem o que é o senso crítico deles. Então qualquer uma pessoa pode chegar lá e ensinar coisas erradas para eles. Então... Retire e fala pra ele. Ah, tá. Olha que chique. Então, o que eu quero deixar para vocês, meu testemunho de que Deus falou muito comigo, é que de que forma você pode contribuir para o reino com a sua profissão, sabe? Eu tenho chamado dentro da missão missionária, né, na missão integral, de ser missionária com educação. Mas nem todos têm esse chamado de missão, né, integral. Mas você é um missionário. E de qual forma você pode estar nessa esfera, né, de atuação no seu trabalho? De que forma você pode modificar o meio onde você está, na sua profissão? Agora a gente está parado, a gente está confinado, né? A gente está isolado. Então é um tempo que Deus está nos dando para refletir, para repensar, para criar um novo, para orar, para conhecer mais a Deus e entender o que Ele quer de nós, sabe? Para nos levar a... E quando tudo voltar ao normal, não vai voltar ao normal, nós seremos outras pessoas, as pessoas serão diferentes. Então, de que forma você pode atuar? Você pode atuar na sua comunidade, né? Então, use esse tempo para aprofundar em Deus, para aprofundar em ensino, em conhecer a Ele, em mudar o modo de pensar, a cosmovisão, né? A forma de ver o mundo e de levar as pessoas que estão ao seu redor a ter uma qualidade de vida melhor, porque esse é o desejo do nosso Deus, né? Então, era isso que eu queria deixar para vocês, e um pouquinho, assim, né, do que eu estou vivendo, do que eu vivi, e de forma prática da minha profissão para vocês, assim. Obrigada pela oportunidade. Amém. Tudo isso que a Letícia me falou me fez lembrar de uma cidade que eu fui no ano passado, Alto Alegre do Pindaré. A gente chegou num povoado, eu e minha equipe chegamos num povoado bem distante e pequeno, né? E eu entrei numa casa e tinha um casal de idosos, Maria e seu José, né? Os pais de Jesus. E aí eu comecei a conversar com eles, seu José, sua Maria e tal. E eles foram me contando, papo vai, papo vem. O seu José começou a contar que ele começou a estudar. E aquilo me impressionou tanto, porque em povoados já não tem assim muita estrutura de educação em escolas. E encontrar um idoso que estava estudando é bem raro, é uma coisa muito rara. Então ele não teve a oportunidade de estudar em nenhum momento da vida. Ele não sabia ler, não sabia escrever, mas com mais de 60, quase 70 anos de idade, ele voltou para a escola para aprender a ler e escrever. E aí conversando, conversa vai, conversa vem, eu dei a Bíblia para ele de presente, eu falei sobre a Bíblia, eu falei sobre o plano de Jesus, né, sobre a vida dele, sobre a vida da Dona Maria. E ele ficou muito feliz mesmo, e ele começou a chorar, contando que ele queria muito um livro, porque ele estava aprendendo a ler, só que ele não tinha nenhum livro, e ele queria muito um livro para treinar a leitura dele. E eu fiquei meio assim no momento, porque a Bíblia que a gente entrega, ela não é muito grande, ela é um tamanho meio médio, né? E as letras não são tão grandes. Eu fiquei meio assim, será que ele vai conseguir ler? E na mesma hora ele começou a abrir a Bíblia e começou a ler, né?
Então, depois desse dia, a minha oração se tornou que a Bíblia seja o primeiro livro que crianças e idosos vão ler, porque isso vai fazer toda a diferença. Eu nunca mais vi o Seu José, nunca mais tive notícias do Seu José, mas eu creio que aquele livro fez diferença na vida dele, porque ele só tinha aquele livro, e era o livro dos livros, né? E isso me marcou muito. E não sei se vocês lembram, mas a última vez que eu fiquei aí, eu falei um pouco sobre o naufrágio que a nossa base teve, né? Sobre um grupo de jovens da trupe, inclusive, que a Naira falou, que foram abrigar uma ilha, né? E o barco virou. E a gente tá com o privilégio de ter uma das náufragas. Fala náufragas? E ela vai falar um pouco rapidamente do testemunho dela. Que eu amo essa história. E quando eu fiquei sabendo que o barco virou, como eu queria estar nesse barco. Era um sonho na minha vida estar nesse barco. Ela vai falar um pouquinho. Bom, gente, acredito que Mayumi tenha passado os relatos, né? Passou Mayumi, sim, né? Então, isso aconteceu em novembro agora de 2019. E eu lembro que na semana antes, meu coração parece que já estava começando a sinalizar que alguma coisa ia acontecer, né? O Espírito Santo já estava sinalizando. E a gente orava e recebia algumas palavras acerca dessa viagem, e o tempo todo a gente entendia que alguma coisa ia acontecer nessa viagem. Eu lembro que eu cheguei aqui na base muito cedo, de manhã, e a viagem era só à noite. E eu cheguei aqui na base e meus amigos, meus colegas, eles começaram a chegar à tardezinha, lá às 6 horas. E eu comecei a ficar muito triste. E eu não entendi o porquê que eu estava triste, né? E depois, já de um tempo, que eu comecei a entender que esse sentimento de tristeza era o Espírito Santo me avisando que ia acontecer alguma coisa. Só que até então eu não tinha esse entendimento. E aí nós oramos e prosseguimos para a viagem. E durante toda a viagem a gente foi muito calado. Então o tempo todo parecia que a gente estava preparado para isso. E quando a gente chegou na Ilha X, a gente ia atravessar, né? Pra ilha, a gente chegou na cidade e a gente parou e veio um navio, um barco. E veio um barco. E esse barco foi o barco de que uma de nós tínhamos visto numa visão. E a gente ficou muito feliz quando olhou esse barco, porque era exatamente o barco da visão. Só que não era esse barco que nós iríamos, né? Porque ele tinha algumas coisas que não era o barco da visão. Então ele parecia ser muito barco, mas na verdade ele não era. Quando a gente começou a analisar o barco e entender que não era. E aí na hora que ele passou, veio outro barco, que era exatamente o barco da visão. E aí a gente analisou o barco e entendeu que era o barco que a gente iria. E aí a gente colocou nossas bíblias, colocou tudo, caixa de som e diversas coisas. A gente levou muita coisa, alimento, porque a gente não sabia se a gente teria alimento lá na ilha, né? Então a gente foi preparado para tudo, fogão elétrico, tudo a gente levou para essa ilha. E aí a gente foi preparado. E aí a gente subiu no barco. Eu lembro que eu era mais assustada, porque eu não sei nadar. Então eu fui subindo no barco, meio que engatinhando. Aí o povo, mano, fica tranquila, fica tranquila. E eu não conseguia ficar tranquila, né? Porque eu tava sentindo que alguma coisa ia acontecer. E aí eu sentei no barco e eu comecei a gritar mesmo. Parecia que o Espírito Santo tava me avisando do que ia acontecer, né? E eu comecei a gritar e falar assim, gente, pelo amor de Deus, alguém ora, alguém ora. E aí meu líder virou pra mim e falou assim, ora aí. Eu não, manda alguém tem que orar. Aí a Luciana, que é a nossa outra líder, começou a orar. Só que ela começou a orar bem baixinho. E parecia que a oração tinha durado 1 hora. Parecia que a gente tinha passado 1 hora orando e veio uma calmaria muito grande. E aí ela terminou de orar. E eu lembro que ela terminou de orar e eu falei amém. Aí eu falei amém, o barco fez que ia virar e voltou. E aí na segunda o barco virou e a gente caiu, né? E a gente já tava meia maré. E graças a Deus que o barco ele virou e ele ficou, né? Que impediu da gente ir embora com as águas. Então foi muito assustador na hora. Eu mergulhei total. E como eu não sei nadar, isso me deixou meio em pânico, né? Tanto que nos relatos eu sou a pessoa que ficou em pânico. Que o povo saiu puxando e que eu não consigo nem lembrar disso. Mas graças a Deus. Então teve
teve gente que ficou enrolado no cordão, mas Deus ele foi tão cuidadoso que cada pessoa lembrou de uma específica. Então Joquebede, que é uma das meninas da trupe, lembrou de Tátila, que era a menina que estava enganchada no cordão. Então na mesma hora ela foi lá e salvou Tátila. A Dendi lembrou de Jéssica, que é outra menina, foi lá e salvou, todo mundo foi salvo. E aí a gente perdeu algumas coisas, a gente estava com 5 caixas de Bíblia, a gente perdeu as Bíblias, né? Elas ficaram lá no fundo do mar, a gente perdeu o celular, 13 celulares, notebook, caixa de som, microfone, diversas coisas. Só que Deus ele tem restituído tudo isso, e isso não foi nada, né? Porque o que estava vindo após isso mostrou pra gente que isso não era nada. Então a gente conseguiu sair de lá, né? Alguns moradores ajudaram a gente e eu vi o cuidado de Deus nas pequenas coisas. A gente saiu todo cheio de lama e a gente começou a louvar a Deus, agradecer o nome do Senhor, independente do que tinha acontecido. E veio alguns moradores. Eu lembro que uma das moradoras lá da cidade, ela lavava a gente com escovão e ela ia tirando a água do poço para nos lavar. E eu vejo isso muito Deus cuidando da gente. Então naquela noite não tinha mais como a gente ir para a ilha, porque tudo virou lama e a gente foi para uma nascente, lavou tudo. Mas não tinha como a gente ir porque a maré já tinha ido embora. Mas ainda assim, a gente entendia que a gente deveria ir para a ilha. Só que a gente lavou tudo, a gente foi comer umas 4 horas da tarde. Quando o barco virou era 8 horas da manhã. E graças a Deus, Deus ele colocou pessoas, moradores. Até hoje eu não consigo compreender como que a gente dormiu numa casa nesse dia. Deus ele deu até uma casa pra gente dormir. Deus ele é muito cuidadoso e bondoso em todos os sentidos. Então ele manda e ele cumpre tudo, e ele cuida da gente. Então se ele manda fazer algo, tenha certeza que ele vai cuidar. E ele cuidou da gente naquele dia. Eu lembro que meu colchão ele virou lama e toda a espuma dele desceu pra baixo. E eu ficava preocupada. Parece uma coisa tão besta, mas eu ficava pensando nisso, Senhor, como é que eu vou dormir? E naquela noite eu tive um sofá para dormir. E isso para mim é cuidar de Deus. É Deus mostrando que mesmo que o colchão acabe, Ele vai mandar um sofá para dormir. Então Deus ele vai cuidando da gente nessas pequenas coisas, né? E aí quando foi no outro dia, 9 horas da manhã, a gente foi para a ilha. E quando a gente foi chegando na ilha, e o mais interessante dessa chegada na ilha foi Deus falou muito comigo. E falou algumas palavras que ele tinha me dado alguns meses atrás. E foi aí que eu entendi que o meu ministério era no Maranhão. E eu entendi que Deus queria realmente me levar para esses lugares e para cuidar de pessoas, ensinar pessoas. E aí quando a gente foi chegando na ilha, nessa ilha, quando algo bom vai chegando, eles soltam foguetes. E naquele dia, para mostrar para a ilha que estava chegando algo bom, a gente soltou foguetes para sinalizar que o reino de Deus estava chegando naquele lugar. Apesar da gente não ter nenhuma Bíblia, a gente tinha a Bíblia aqui no nosso coração. E a gente entendia o que a Bíblia falava, porque a gente estuda a palavra do Senhor. Então a gente foi fazer o evangelismo, a gente foi de porta em porta, mesmo sem Bíblia para entregar, mas a gente orava pelas pessoas. A gente entrou em terreiros, porque lá quem domina são pajés. Então a gente conseguiu entrar em 2 locais desse e essas pessoas aceitaram o Senhor. Então teve muitos testemunhos do cuidado de Deus, teve muitos testemunhos de pessoas que aceitaram o Senhor. E isso é a boa parte. Isso mostra que a gente não perdeu nada, porque a gente ganhou muito. Isso mostra que valeu a pena afundar um barco, valeu a pena perder as coisas que a gente perdeu, para que o reino de Deus fosse estabelecido. Então isso que dá mesmo assim o entendimento de que nós ganhamos mais do que perdemos. Então por isso que hoje a gente conta essa história com muita alegria, e uma coisa que impacta, que não deixa feliz a nossa equipe, foi que nenhum de nós murmuramos. Então todo tempo nós tínhamos entendido que nós não iríamos murmurar. Então nós íamos segurar um ao outro e ajudar um ao outro ao ponto de nenhum murmurar e olhar para Cristo entendendo que ali tinha um propósito, porque desde o início o Senhor falava que Ele iria nos usar. Então lá a gente conseguiu fazer esse evangelismo e a gente ainda conseguiu fazer o impacto, porque um celular sobreviveu. E nesse celular tinha as músicas, né? E o mais interessante, porque esse celular era o mais trincado do nosso grupo.
Mas ele sobreviveu ao naufrágio. Então não tem como olhar para isso e não ver Deus cuidando. Então Deus, ele cuidou das mínimas coisas. Então a gente conseguiu levar Cristo, fazer impacto, conseguiu mostrar para aquela ilha que Jesus, ele estava ali, que ele era o rei, que ele curava, que não eram pajés, que não eram pessoas, que não era pagando pajé R$400 e o que fosse, que seriam curados, mas o nome do Senhor teria cura na vida deles, né? E a gente pôde vivenciar isso e viver isso. Então hoje a gente conta essa história com muita alegria, porque Deus, ele esteve ali, ele mostrou a sua bondade mesmo em meio de tudo, né? E eu ficava muito feliz quando um perguntava assim, será que a gente vai? E o outro, a gente vai, porque Deus falou pra gente ir. Então, eu sei que talvez alguns não terão experiências como essa, mas eu queria deixar pra você algo, né? Lele estava falando sobre a área de influência dela, que é do ensino. E nós precisamos levar o Senhor na nossa área de influência, levar realmente Jesus para os lugares. Deus, ele me chamou para isso, para virar barco, para levar Jesus, para bater nas portas. Mas alguns de vocês foram chamados para estar em clínicas, em consultórios, em N coisas. Então nós precisamos fazer tudo que o Senhor nos chamou para o Senhor. Então, independente de onde você está, você pode influenciar a sua geração e você pode influenciar as pessoas que estão ao seu redor. Talvez eu não vou estar no consultório que você vai estar, talvez você não vai estar nos barcos que eu vou estar, mas o reino de Deus, ele precisa chegar. E para que o reino de Deus, ele chegue a todos os lugares, eu e você precisamos entender que nós precisamos consolidar essas pessoas. E nós precisamos trazer o reino do Senhor para a terra, porque nós precisamos impactar todos os lugares. Então, que você guarde essa mensagem, entendendo que se o Senhor te deu uma ordem, ele vai cuidar. Mesmo que no meio dessa caminhada pareça que você perdeu muita coisa, no final você vai ver que você não perdeu nada. E que o Senhor, ele esteve cada detalhe com você, cuidando de cada coisa. E é isso. Amém. Amém. Legal nessa história, eu amo. E o que eu acho mais massa dessa história é que a Luciana, a líder deles, conta que como tudo isso aconteceu, notícias correm muito rápido. Então quando eles chegaram na ilha, todo mundo já estava sabendo e todo mundo queria receber eles em suas casas para saber da história, né? E isso acabou abrindo as casas, né? Amém? A gente já está indo pro final. Tem alguma pergunta? Não, né? Acho que não tem pergunta. Foi muito bom estar com vocês. Eu espero que Deus dê mais oportunidades da gente estar juntos, né? Só queria lembrar que amanhã tem culto às 9 horas e amanhã é ceia. Então não faltem, acordem mais cedo, preparem a ceia de vocês. Não sei como é que tá sendo aí, mas eu acho que cada um tá responsável, né, por preparar sua ceia. Então acorde mais cedo, prepare sua ceia, não chegue atrasado no culto, né? Abra seu celular, vista uma roupa de ceia, não fica de pijama. E não perca mesmo a ceia do Senhor. Amém? Às 9 horas da manhã, não esqueçam. E obrigada, gente. Obrigada, mãe, pai. Obrigada, igreja. Deus abençoe vocês. Estou com saudade. Espero a visita de vocês aqui, principalmente da minha mãe e do meu pai. Amém? Amém. Obrigada, gente, que fez parte. Eu vou pedir pro Anderson orar encerrando. Vem, Anderson. Obrigadão, gente. Graça e paz, pessoal. Meu nome é o Anderson e quero convidar os irmãos e as irmãs para estar fechando os olhos para nós nos se conectar com Deus. Amém. Pai nosso que estás no céu, estamos aqui, Deus, levando nossos pensamentos, o nosso coração, Pai, para o Teu reino divino e eterno. E te buscamos, ó Pai, diariamente aqui na base da Jocum, de São Luís. E te agradeço, somos gratos, ó Deus, por nos estarmos aqui nesse momento, te ouvindo, essa mensagem que foi linda e bonita, ó Pai, esse testemunho que vem estar sendo cravado nos corações de cada pessoa que ouviu, ó Deus. Que venha ser cativos, ó Deus, essa palavra, ó Pai, que foi pregada pela missionária Nária. E nós te oramos em nome de Jesus. Amém.
Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Tchau, tchau. Boa noite. Se cuidem. Usem máscara. Gente, usem álcool em gel.